nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Sextou por aqui e ainda repercutindo essa classificação do Cruzeiro contra o CRB 2-0, mas parece que tem alguns jornalistas em Minas Gerais que não estão muito felizes, né? Como a equipe do estado se classificando. Bora mostrar para vocês a partir de agora. Tá aí, essa é a capa de mais um conteúdo, nação. Bora trazer aqui essa aspas e muito mais a partir deste momento, tá? Antes de mais nada, já peço aquele like mais do que humilde. 400 joinha é a nossa meta, conto com a sua ajuda, tá? Se inscreva também, rumo aos 70 mil inscritos, comenta bastante e compartilha o nosso conteúdo, tá? Então assim, nação, não vou nem enrolar muito aqui não, beleza? Já vou trazer aqui o vídeo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já agradeceu hoje por estarmos em 2025 e não depender mais de acompanhar o Cruzeiro pela 98, pela Itatiaia, pela Globo, pela Band, ESPN e por aí vai? É um pior que o outro, rapaziada. É incrível que não importa se é de dentro ou de fora, o jornalista que fala sobre qualquer time, né, fora do eixo, é incapaz de ter um mínimo embasamento para falar, né, de Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio. Graças a Deus vivemos na era dos canais aqui no YouTube, onde você consegue ter uma visão, né, bem objetiva, honesta, clara, sobre qualquer que seja o assunto do seu time do coração. No caso aqui nosso, né, o Cruzeiro. E temos vários exemplos positivos, né, de pessoas, grupo de pessoas que fazem um trabalho excelente aqui no YouTube. E eu digo isso por essa bizarrice que vocês vão acompanhar a partir de agora. Vou dar uma reagida, vou buscar interferir o mínimo possível, mas é um vídeo até que curto, 4 minutinhos. Dá uma olhada em um dos comentaristas aqui na 98 Sports falando sobre a classificação e sobre o pênalti de ontem, né? Deveria ter voltado, não deveria ter voltado. Eu vi o PC Vasconcelos falando uma coisa no Sport TV, eu vi a Renata Ruel no Twitter falando outra. Cara, se nem os 6 árbitros têm um consenso sobre a invasão dupla, né? Porque o Vidalba realmente invade, mas o Pódica invade. Então aí o time que bate a cobrança não tem vantagem ou tem vantagem. Ou seja, já é confuso para quem é entendedor, né? Imagina na hora lá da decisão do árbitro, do VAR, vai fazer o quê, não vai fazer o quê. Aí em cima disso eu tenho que ouvir esse tipo de asneira que vocês vão ouvir também comigo agora. Algo te surpreendeu na postura, já que na escalação nós imaginávamos que a força máxima iria a campo mesmo. E foi. Pelo lado do CRB, uma mudança só. O Mikael ficando de fora, comparado ao jogo do Cruzeiro aqui no Mineirão, Mikael foi um homem referência. O Herculano lá, ele tomou às vezes por conta de 2 gols contra a Chapecoense. Mas postura do CRB, postura do Cruzeiro e a classificação no jogo de ontem. Ô, CJ, primeiro a ser dito que, eu confesso que não ouvi a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, fui dormir logo que acabou o jogo. Cansadinho? Tava cansadinho? Mas imagino que ele tenha sentido saudades do gramado do Mineirão, que ele reclamou ontem, né? Muito ruim o gramado do Rei Pelé. Muito lento, né? O jogo ficou ruim, ficou lento. O primeiro tempo foi muito ruim o jogo, muito fraco, assim, nada acontecia, o jogo não andava. Por mais que o Cruzeiro tenha jogado melhor do que o CRB no primeiro tempo, poderia ter feito o gol com o Matheus Pereira numa jogada de linha de fundo do Kaique, mas o primeiro tempo foi muito ruim, né? Pouquíssima coisa aconteceu, o jogo de fato muito prejudicado pela condição, principalmente do gramado, eu acho, nesse sentido. Depois do gol do Cruzeiro, o CRB conseguiu sair um pouco mais de trás, né? O CRB, eu acho que assim, tem muita gente, eu vi muita gente falando que o CRB ficou só se defendendo, e acho que, mais uma vez, a exemplo do que foi no Mineirão, isso aconteceu porque o CRB não conseguiu, né? A diferença entre os times ela é muito grande, tecnicamente falando, e o CRB não conseguiu ocupar o campo do Cruzeiro, empurrar o Cruzeiro para trás, como é uma característica do time. Por mais que tenha dificuldade em termos de resultado, não faz uma grande Série B o CRB, mas é um time que gosta da bola, que gosta de ocupar o campo do adversário, que costuma produzir muitas chances de gol, e não foi assim em nenhum dos dois confrontos. Acho que por méritos do Cruzeiro e porque o CRB não conseguiu mesmo, tecnicamente,
fazer isso. E aí o Cruzeiro teve ali dos 15 até os 30, 35 minutos do segundo tempo a chance de definir o jogo, né? O Cruzeiro teve, de fato, 3, 4 chances ali, que com um pouquinho mais de capricho ele teria feito o segundo gol e definido o jogo antes do pênalti do Fabrício Bruno. E aí, CJ, não dá pra gente deixar passar, a gente pode fingir que não viu, mas o VAR não pode fingir que não viu. A invasão claríssima do Vidalba, que ganha a bola na disputa do rebote. O pênalti deveria ter sido voltado, né? O GG deveria ter batido o pênalti de novo. É um erro inaceitável e gravíssimo do VAR num lance muito fácil. Muito fácil. O VAR tá lá só pra isso. Eu acho até que o Braulio tinha saído pra ir no banheiro, né? O Braulio que tava no VAR. O Braulio da Silva Machado, que era o VAR ontem, porque a marcação do pênalti demorou uns 4 ou 5 minutos, que não dá pra entender por quê. Que nenhum jogador do Cruzeiro tanto. reclamou. Não, ninguém tava nem reclamando. E o pênalti demorou muito para ser marcado. E depois teve essa invasão pênalti, mesmo, assim, gigantesca, a ponto de... claríssima, do Vidalba, que é o cara que, na verdade, teve uma invasão tripla, né? Tem o Vidalba, tem um outro jogador do Cruzeiro que invade também, e tem o William Potker, que tá na lateral da área, que invade também. Percebi E quando os dois times invadem, independentemente do que acontecer, a cobrança tem que voltar. Normalmente, quando o cara chuta para fora, ou quando o cara faz o gol direto, a arbitragem até deixa passar, e por mim tudo bem, eu acho que tem que ignorar mesmo, por mais que a regra mande. Não, mas se o cara chutou por cima, o cara invadiu a área, não mudou nada, deixa correr. Eu até acho, embora, repito, a regra mande voltar. Regra é regra. Mas o Vidalba, ele invadiu a área e ele ganhou o rebote porque ele invadiu a área, porque senão ele não teria ganhado o rebote. Porque ele chega quase que junto ali com o GG para disputar a bola. Então, assim, repito, CJ, em tempos de VAR, um erro como esse é inaceitável e prejudicou brutalmente o CRB, né? Você ter a chance de bater o pênalti de novo ali, como o Rafa falou, de fato, acho que se empata o jogo naquela altura, dificilmente ia acontecer outra coisa, porque faltavam ali 5 minutos, o jogo ia ficar provavelmente amarrado, com ninguém querendo se arriscar para levar a disputa para os pênaltis. Então, repito, erro bem grave da arbitragem ontem que ajudou bastante o Cruzeiro. Isso aqui é bizarro. O erro da arbitragem que ajudou bastante o Cruzeiro, né? E aí ele fala ali sobre uma prejudicação à equipe do CRB. Aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra esses mesmos, né? Que fala aí sobre o Cruzeiro, né? Não ter merecido a classificação por um erro de arbitragem e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde que tava essas caras pálidas, né? Justamente na semana passada, quando isso daqui aconteceu no Mineirão e acabou prejudicando o Cruzeiro, porque eu acompanho, rapaziada, os programas, né, pós jogos do Cruzeiro, independente dos resultados, vitória, empate, derrota, acompanho aqui, né, sempre um cronograma bonitinho de alguns programas que eu gosto de assistir, a 98 de manhã, depois vou pro The Placa, aí depois assisto o iniciozinho lá do Canelada na Jovem Pan, depois eu gosto de acompanhar um pouquinho também pessoal dos Donos da Bola, Samuca TV, e vou, né, depois ali pegando alguns cortes pra realmente, né, debruçar sobre o dia a dia do Cruzeiro, opiniões, notícias, enfim. E aí, cara, não falaram sobre esse lance aqui na semana passada. Não falaram da bizarra arbitragem da Edna na semana passada. Se o Cruzeiro tem esse pênalti aqui, rapaziada, o jogo da semana passada era outro. Era outro. Esse pênalti aqui seria convertido, fatalmente. Cruzeiro com 1-0. O CRB não iria estacionar o busão que estacionou até o gol do Vidalba ontem. Porque o CRB, cara, claramente queria os pênaltis, né? Claramente. É bizarro como os caras colocaram 10 fraldas na bunda, igual o Atlético Mineiro há 2, 3 meses atrás contra o Cruzeiro. Time covarde, pô. Jogo difícil, rapaziada. Pra quem não tem um ponto incisivo pra quebrar a linha, pra conseguir falta em entrada da área, mano a mano, drible, você depender ali de um 10 pra fazer isso, porque o Cruzeiro tem o Matheus Pereira que tem essa capacidade, mas aí você fecha o meio, marca o meio, cara, só te sobra as pontas. O Christian é o ponta volante, né? No primeiro jogo, inclusive, é o Fagner ali, né? Daquele lado, sobe um pouco menos. Do lado esquerdo era o Wanderson pra fazer essa função, né? De conseguir nos ajudar a quebrar linhas, a quebrar sistemas defensivos tão fechados. A gente não tem, pô. Então, assim, o CRB, rapaziada, basicamente se abdicou, né, do momento ofensivo, raramente conseguia subir, era o ônibus lá atrás, e esse pênalti iria nos ajudar, seria outro jogo lá
no Mineirão e lá em Maceió, lá em Alagoas. Seria outro jogo. Mas aí ninguém fala, né? Mas aí do lance de ontem, que é interpretativo, porque eu vi 2 ex-árbitros, os famosos especialistas, falarem coisas diferentes. Aí me vem o jornalista, né, que só fala asneira, cravar algo que nem ex-árbitro tem certeza. O que deveria ter sido feito? Ninguém consegue cravar. Eu vi o Samuca falando sobre a questão da dupla invasão ontem, durante a transmissão dele. Enfim, também não é um especialista, mas é um cara que entende um pouquinho. Então assim, rapaziada, jornalistas tendo opiniões diferentes, ex-árbitros com opiniões diferentes, e o cara quer me falar de classificação não merecida, CRB prejudicado. Poupe-me, né, rapaziada? E é por isso que a gente tem hoje uma mídia mineira cada vez mais defasada em audiência. Não é opinião, é fato. É fato. É só você pegar os números. Só pegar o número. Por rádio, onda sonora, por audiência de TV e o principal hoje, né? Que é os canais do YouTube. Pra essa renca toda, até pra Itatiaia, pra 98, o foco hoje é a mídia digital. Pega a audiência. Quem tem mais acesso? Quem tem mais visualizações? Mais engajamento? Mais relevância? Por que será, né? Porque deram uma brecha desse tamanho aqui pra mídia alternativa como nós trazer algo que essa renca não consegue. Algo chamado confiança, credibilidade, honestidade. Sabe? 2 pesos e 2 medidas eu já estou cansado de acompanhar na mídia mineira e do eixo. E você também do outro lado que tá me assistindo também tá cansado. Cansamos e abandonamos. Eu acompanho a 98 e demais que eu mencionei porque é meu job, meu trampo. Eu preciso acompanhar. Tendo coisas interessantes, eu preciso trazer, como é o conteúdo desse vídeo. Mas você não perde mais tempo, provavelmente. Esse corte que eu acabei de trazer pra vocês, por exemplo, ele tem, deixa eu ver quantas visualizações. Ele tem 2 horas de postagens, 800 views. Um canal de 115 mil inscritos. Isso aqui, rapaziada, deveria ser alvo de reflexão por parte, né, de quem é dono dessas mídias. Mas talvez eles estejam tão enviesados quanto quem tem o microfone na mão, né? Comenta, nação, deixa a sua opinião, tá? Classificação justa ou injusta? Deixa a sua risada nos comentários aí. E o choro também para esses jornalistinhas talvez frajados aí, né? De alguma camisa preta e branca por baixo. Mas é isso. Likezão no nosso conteúdo. Até a próxima. Tamo junto.